dominância do teu reino, do trono do teu poder, do alto de altos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, Pai, que o Pai seja com todos. Meio-dia em Brasília. Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa de escada e abra a torneira. Vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, Pânicozeta. vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu. Programa Pânico no ar nesta sexta-feira, hoje é dia 28 de Jan. Nós temos aqui hoje o nosso Robert, que é neto, mais conhecido como Vicentão. Olha! Rapaz, eu trouxe uns presentinhos pra Amanda aí. Jesus Não acredito. Prazer enorme aqui, tá me tendo aqui com vocês aqui, Emi, querido. Emi, Tudo bem, Vicentão? Emi já é sucesso no Sabe, Emi, Twitter. eu sofri um pouquinho pra vir pra cá, né, bicho? Por quê? Eu não quê? pego mais ônibus. E a última vez que eu peguei um ônibus, rapaz, tinha uma mulher com mau hálito, sabe aquele cheiro de... Parece que ela chupava big de carniça, sabe? Chiclete de bosta. Sim. Aí vinha abaforando aquele cheiro de estômago na minha cara, bicho. Aí eu fiquei irritado com aquilo, né, bicho? E parei de andar de ônibus. Aí tinha um rapaz me cutucando atrás, um negão. Falei, negão, tá me coxando, bicho? Aí falou, desculpa, cara, foi um momento de fraqueza. Falei, tá achando que meu boga é vitamina, rapaz? Pelo amor de Deus, bicho. Não é assim não, bicho. Aí vim de carro pra cá e meu carro tá meio ruim. Eu tenho um Uno. E sabe que Uno com ar-condicionado não é carro, é uma dúvida, né? Ou você anda ou você liga o ar-condicionado. Aí meu carro tava meio ruim, parou na estrada, o policial me parou. Aí eu logo saquei R$10, botei na janela assim, né? Aí eu vindo o policial vindo assim na minha direção, né? Botei os R$10, ele falou assim, você tá querendo me comprar? Eu falei, pra que eu quero um guarda, rapaz? Você é doido, é? Aí deixou o carro lá, peguei um táxi pra vir aqui, porque eu prometi pro menino que ia vir. Peguei um táxi, cheguei aqui, o táxi falou assim, ó, R$40. Peguei da carteira, dei 20 pra ele. Ele falou, deu 40. Falei, eu vim só, vamos rachar. Prazer estar aqui com você. É o stand-up interminável. Boa, Neto. Bem Você é de onde? Tô bem Formosa. Vila Formosa? Esconde a carteira aí, porque o negócio é pesado. Mas você faz essa voz, sua voz normal? Normal? Não, minha voz é interativa mesmo, que faz um BTzinho mais engraçado, né? Onde você bolou essa voz? Emi? Rapaz, não sei, bicho. Saiu assim, sabe? Falei, combina com a característica do personagem, que eu não vim trajado, porque você falou que não gosta, né, de vir trajado. melhor não, Eu graças a trouxe Deus. até um remédio aqui pro... a cura gay pro Analdoa. Bolinha, se vocês quiserem dar depois. Sim. Mas é assim, bicho, a gente vai desenvolvendo o personagem, faz muito show aí, entendeu? E é isso aí, bicho. Você faz show? Faço show. O Vicentão é da onde? De que lugar do Brasil? O Vicentão, ele é do norte, né? Ele é a característica nordestina, Ava. Mas de que lugar? é da cobra. Qual outro personagem? Da cobra. É um povoado que tem umas 10 pessoas assim, mas Da eu sou cobra. dos 10. Muito bem. Seja bem-vindo. Sucesso. Obrigado. Cena, o que você achou, Rapaz Cena? forçado. É melhor fazer um curso de stand-up primeiro. A inveja do Senna. Cena, então pula o jornal, pula o jornal. Infelizmente, Ele roubou não falei, sua eu tô cena. falando. Roubou sua cena. Palavra de otimismo com o Foi mal, rapaz, desculpa aí. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa sexta a todos, vamos lá. Opa. Dinheiro é... Pegando a falta do amigo. Dinheiro é igual beleza. Quem tem, jura não ter. E quem não tem, jura que não faz falta. Ai, gostei. Quem você convidou? Vacina do Nicolas. Fala, Emílio, beleza? Estamos aí. Como é que você tá? Eu não sabia quem vinha. Estamos aí. Exatamente. Opa. E aí, tranquilidade, coroa? Estamos aí. Maneiríssimo aí, tudo certo? Estamos aí. Tudo na escovada aí? Estamos aí na escovadinha. É, isso aí sim. Escovadinha do malandro. Escovada é sempre uma escovada. Classe. Muito bem, Yasmin Gonlovski, tá certo? Ícaro Silva e Hugo Bonomer. Eles estão no elenco do Rock in Rio, o musical.
Muito bem. Nomes difíceis, não? Nomes... Yasmin Gonlovski, Ícaro Silva é tranquilo e Hugo Bonomer. E o último Bonomer. seria primo do William. Do William Bonomer. Primo do William Bonomer? Exato. Bonemer. Não é Bonner, é Bonomer. Mas se você soubesse, Bonomer. o nome correto de William é Bonomer. Muito bem. Vamos lá? Vamos começar a cena. Vamos, Por favor, Piadinha. Faça o... Grito de guerra. Grito de guerra. Pro grito de guerra, pro jogo do Brasil de domingo. Vai lá, grito de guerra, pra começar. Brasil, vamos torear a Espanha e ganhar o caneco dentro do Maraca. As mulheres da leitinho, Vou fazer um milkshake. elas são tão belas. Vou comer suas panelas. Os ouvintes é mala, Vou bater tão na bengala. já está na Estamos de volta. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta sexta-feira e hoje estamos recebendo aqui eles que fazem parte do elenco do Rock in Rio, o musical. Aqui está Yasmin Gonlovski, Ícaro Silva e Hugo Bonemer. Aê, é isso? Beleza. Falei certo? Gonlevski. Gonlevski? O que eu falei? Gonlovski. É que o pastor escreveu pastor errado. é burro, é. O pastor escreveu tudo A errado. pronúncia é russa. Gonlevski. Isso. Gonlevski. E o Hugo Bonemer, é isso? Bonemer. Bonemer. Você é o que do William Bonemer? Você é primo dele? É? De segundo ou primeiro grau? Ah, não é da sua conta. Segundo grau, tá. Muito bem, muito bem. Segundo. Ó, eles fazem parte do elenco do Rock in Rio musical que está em cartaz em São Paulo. Tava no Rio de Janeiro, né? Isso. É do nosso querido Calainho. Isso. É do Luiz André. Luiz André Calainho, tá aqui ele bonito aqui no... Fenômeno. O Calainho? Olha meu grandinho, como é que tá, meu grandinho? Tudo certo aí, meu irmão? Tô com tranquilidade. Calainho é um dos 10 mais. Dos top. Um dos 10 mais. Pegadores. Estilo boss. Muito bem, eu gostaria de ver aqui com o Vicentão se você tem produtos do Sex Shop para dar para o Distribuir elenco. pra turma. Tem um negocinho que depois do meter a gente conversa aí, viu? Tem umas novidades boas, viu? Não, você não vai dar para eles? Dá, pô, vai. Não, dou depois. Depois aqui, a gente ó. conversa o negócio de dar. Aqui, ó, vai. Vai, Vicente. Ó, isso aí é um... Poxa, Pode falar ainda no ar bem. ou... É um gel de massagem corporal feminino. Que bom. Ai, obrigada. Isso aí prolonga o negócio, viu? Sabia que ia ganhar coisas boas aqui. Tá vendo só? Isso aí dá uma... Dá um gás. É, diz que dá um... gás, é. A gente Diz que vai dá usar uma... em cena hoje no... Diz que dá uma pega legal. Não, é sério. em cena. Ele falou, ele é humorista e tem um sex shop. E aí ele trouxe de presente É pra mim. obrigada também, viu? Você tomar, chama, pode falar o nome? Não, já foi melhor essa não, parte. Já deu. Muito bem. O Rock in Rio tá em cartaz no Teatro Alfa. É isso? Isso aí. Isso, de quinta a domingo. E tava no Rio de Janeiro. A gente tava lá na Cidade das Artes, que é aquele Fenômeno. Aquele fenômeno. Aquele elefante Aquela branco. elefante branco, exatamente. Aquela obra da prefeitura que ficou lá parada há muitos anos, a gente inaugurou ela, né? Uma segunda inauguração que já teve antes. Era de música, era não sei o que. Era de Museu música da agora. música. A música agora é Cidade das Agora é Artes. Cidade das Artes. Aí a gente ficou lá 4 meses. Foi bem legal. 4 meses. Última 4 temporada. meses, né? E como é que... Na verdade, acho que isso pro musical é até longo. é o tempo até um tempo natural, normal, depende, é o musical. tempo normal, E como é que é o musical? Então, o musical é a história do Aleph, que é o Hugo, que tá aqui do meu lado, e a Sofia, que é a minha personagem. E eles dois sofreram traumas familiares. Ela perdeu a sua mãe e ele perdeu o seu pai 15 anos atrás. E aí, a partir disso, ela não consegue ter relação com a Em música. 75.
na verdade... Fica contextualizado, a gente tem um país mas tem que ter. fictício, uma história, um conflito. Não tem nada a ver com o Rock in Rio. Tem a ver com o Rock in Rio, mas nesse primeiro momento... Acho que o país fictício não ajuda, mas é um pouco atemporal a ideia do nosso autor é que seja tudo um pouco genérico no começo, pra gente poder falar de outras coisas. Porque também porque ele precisava falar de todas as edições do festival. O Rodrigo Nogueira, que é o nosso autor, ele precisava falar de todas as edições do festival. E de todos os artistas, ele precisava inserir essa galera toda. Então ele criou um espetáculo atemporal e embora a gente veja que é no Brasil, que é no Rio de Janeiro e que o clima é de 85, o clima do espetáculo é esse, a gente criou-se algumas liberdades para falar de todas as outras épocas. O Rock in Rio em si, ele entra no espetáculo no segundo ato. O espetáculo, o festival mesmo. Ele acontece dentro dos bastidores do Rock in Rio a partir do segundo ato. Nesse primeiro momento a gente tem um outro foco, sem ser o festival de música em si. Mas que é, de certa maneira, a música. Esse garoto que não consegue falar, só consegue se expressar através da música. Essa menina que detesta a música e é ótima com as palavras, mas detesta a música porque perdeu a mãe que era cantora. A história dos dois protagonistas é essa. E aí eles se encontram em determinado momento e tem um embate, obviamente eles se implicam, mas eles se atraem de alguma maneira. E se apaixonam loucamente. Isso. É drama e música. E vocês cantam música de quase todos os artistas que participaram do Rock in Rio. Por isso que se trata de coisas genéricas, um país genérico, uma época genérica, porque daí a gente pode colocar Freddie Mercury no mesmo tempo que Britney Spears, entendeu? Entendi. E como é o Rock in Rio, na bagaça. E o Rock in Rio, a característica do Rock in Rio é ser um festival super eclético, então pode ter todos os tipos. Não, esses últimos, né? Porque os primeiros não é. Primeiro era só rock. Roqueira, mas só era Queen. Desde o primeiro teve Elba Ramalho. Foi a parte ruim. A parte ruim. Não seja tendencioso. Não, peraí. Rock in Rio é um festival de música, não? Você nem era nascida. Não era. Ué, Shakespeare também não é da minha época, eu conheço. Você não era nem nascida. Não. Eu tô falando o seguinte, o Rock in Rio, o que acontece? O Rock in Rio, ele tem bons artistas, mas ele tem péssimos artistas também. Como o mundo, né? Carlinhos Brown. Ué, teve coisa ruim. Teve coisa ruim. O primeiro Rock in Rio, pega lá o primeiro. Foi mais legal. Não, pega lá. Primeiro Rock in Rio. James Primeiro Taylor. Rock in Rio. Puxa aí. Puxa a lista aí. Eu lembro. Enquanto eu tô puxando aqui, eu lembro Puxa o primeiro Rock in Rio. Vai falando quem é bom e quem é ruim. Vai lá. O primeiro Rock in Rio veio Não, tô falando gosto. Tá aí, bola, tá aí? Tá lendo aí? Veio AC/DC, Iron Maiden, Queen, Nina Hagen. Tem tudo isso na nacional. Erasmo Carlos. O tio lá da Ivan Lins. Isso eu me recordo. Dois passos do Que é Blitz, que já Blitz, Paralamas. O Ícaro tem uma fala na peça que fala todas as bandas, fala mais de 50 bandas, assim, que é sempre aplaudido todos os dias, porque... Manda aí. Vai lá, se você quiser. Estou pagando meu contrato. Não, é uma fala. O meu personagem é o oposto deles, assim, graças a Deus. Meu personagem é. O Lenny Kravitz. Obrigada porque pela é parte zero drama. Meu personagem é zero drama. Ele é a parte cômica, uma das partes cômicas da peça. E aí tem uma fala. Eu sou o melhor amigo do Aleph, que é o protagonista. E tem uma fala que eu falo pra ele todas as atrações que estão vindo pro Rock in Rio. E aí eu cito, sei lá, tipo, uma grande parte, umas 100 bandas, eu acho, de toda a galera que veio nos festivais todos. É isso, entendeu? Entendi. Até agora eu não consegui puxar ainda, Puxou. Teve Barão Vermelho, teve Cazuza. Teve Sandy Júnior. Sandy Júnior no Rock in Rio. Não. Teve 2000. Vamos pular. O terceiro. 2000 teve Sandy Teve Júnior. Britney, Sandy Júnior. Exatamente. 2001. Aaron Carter. Me recordo do ano. Exatamente. 2001, Emílio. Exatamente. Mas Rock in Rio foram 3, né? Foram 3 Rock in Rio. Sim. No Brasil. Hoje tem. Sim, mas o fora não conta, é só o que tá aqui. Ou não, ou é tudo Rock in Rio. Rock in Rio Lisboa. Só do Rock in Rio do Brasil. Não, eles até são citados assim, bem. Exatamente. A Emanuel House tocou lá em Lisboa. Ó, tem todas as bandas aqui, milhaço. Você achou? Queen, Iron Maiden, White Snake. Não. Nacional. Baby Consuelo e Pepeu Gomes. Primeiro. Erasmo Carlos e Ney Mato Grosso. Isso. Depois teve Gilberto Gil, Elba Ramalho e Ivan Lins. Blitz, Lulu Santos e Paralamas. Alceu Valença, Moraes Moreira. Grande encontro. Eduardo Duzec, Kid Abelha. Era tudo o palco principal. Isso é o primeiro? É o primeiro, viu? 8-5. Não era roqueira tanto, sim. Eu me recordo. Não é que não era roqueiro, é porque não tinha muito a ver. Porque você tinha, por exemplo,
AC/DC e Moraes Moreira. mas... né? Não, mas acho que vocês não acham que essa é a onda desde Não, sempre? na época não. Festival? Na época não. Bom, né? o que o... Na época, ou o cara era roqueiro, Eu acho que eles pegaram os gringos que estavam bombando na época no Brasil. Quem tava bombando, eles puseram. Tipo, o Elba Ramalho era sucesso. O Ivan Lins tava bombando. Tava bombando. Bombou, meu. E vou falar pra vocês, esse espetáculo, no primeiro ano, eles fizeram uma grande sacanagem com os artistas brasileiros. Porque eles faziam show de abertura e colocavam o som baixinho pros De brasileiros. dia, né? Era de Não dia tinha e o som era iluminação. muito baixinho. A hora que entrava o gringo, a grande atração, era aquele som alto e tal. O Rock in Foi Rio muito louco, passou foi por... muito legal esse. Eu não porque tava, a você gente nem não era nem tava lá. nascido. O Rock in Rio a gente sabe que passou por um monte de adaptações, transformações e melhorias. Então hoje a gente tem um festival no final do ano. Hoje é um festival pop, bem, né? Porque na época... bem estruturadinho, bem legal. Tudo junto. Na época, o Brasil não tinha show internacional, né? Tinha um festival de Iacanga Era em Bauru. super difícil. Não, e rolava O festival dos festivais. Maracanãzinho. Você não foi? Não, o festival dos... Maconha, paca! Festival dos festivais que já TT Espíndola e os abelhudos, só isso tinha no Brasil. O Essas Brasil... bobagens. Os gringos não vinham pra cá. E quando dólar... vinham, ia no Maracanãzinho, lembra? Tinha que ser show. Não tinha show. No Fire veio em 80, Frank Sinatra já foi no Maracanã, o Paul também. Sim, era um show, Tem era algumas raro. histórias verídicas do Rock in Rio que aparecem dentro da peça. Como, por exemplo, Medina tentando trazer investimentos e convencer as pessoas de que o festival tinha que ser feito. E aí chamaram ele para uma reunião com uma série de representantes religiosos, né? E entre eles um bispo que virou para ele e falou assim: ó, seu festival não é seguro, você me desculpa. Ele fala: você faz a Feira da Providência, que tem o dobro de pessoas que o meu evento e 1/3 da minha estrutura. Você vai falar que o meu festival não é seguro? Ele fala: mas eu tenho Deus do meu lado. Então Maravilhoso. Teve situações do Medina falar assim: pô, não vai dar certo. Até que ele foi para os Estados Unidos tentar trazer essas bandas, os caras batiam a porta na cara dele. E tem uma história que é bem maneira, que ele conseguiu o telefone do empresário do Frank Sinatra. E aí ele ligou pro cara e falou assim: cara, tô desistindo, não vou mais montar essa porra desse festival, não vai dar certo essa merda e vou voltar pro Brasil. Ele falou assim: deixa comigo. E esse cara fez uma coletiva de imprensa, deu uma bombada nessa ideia. Depois disso ele conseguiu fechar com Queen, com todas as bandas, Guns N' Roses. Não, Guns N' Roses foi depois, no segundo. Mas né? enfim, foi o que deu as bandas mais bombadas da época. Pra conseguir trazer as bandas bombadas E pra diz cá. que ele usa assim um artifício. Por exemplo, Steve Wonder não queria. Não quero fazer e tal. Esses caras não fazem mais muita turnê, muito show. Não, você fica lá, vou te arrumar umas férias, você vai lá de férias, até convencer Aí o cara O Benson viu a Cidade da Música, quando ele viu, ele falou: eu quero tocar. Então primeiro ele viu, ele falou assim: caralho. Cidade do Rock. Na cidade do rock, mas que era. Rock, Como é que chamava? Já era Jacarepaguá. Aquela cúpula, aquela Não parada. tinha cidade do. O primeiro Era um não tinha. terreiro e Era o primeiro era um cidade terreno. Era meio de estoque. Não era não é a Cidade da Música, era outro, acho que era a Cidade do Rock mesmo, mas era um outro lugar, não era igual. Isso. Não, é o mesmo lugar Você de foi, hoje. Bola? Não fui, eu lembro que eu tava prestando vestibular, eu queria ver Iron Maiden e fiquei muito bravo. Aí depois Depois mudou, depois voltou pra lá. Aí depois veio o concorrente, que era o Hollywood Rock de 87, que trouxeram o Supertramp, várias outras bandas que eu já me lembro, de menina. Não, o Nirvana não existia em 87. Muito bem. Vocês têm perguntas ou não? Eu tenho pergunta, Milhaça. Então quer dizer, o espetáculo ele não segue uma cronologia, né? Ele é tudo misturado. Exatamente. Todos os anos que podia contemplar os artistas todos. Exatamente, tem muita gente que, enfim, tem gente de todas as gerações, por isso que o nosso público é tão abrangente, tem gente, a família inteira pode se identificar, todas as músicas do espetáculo sempre tem, todo mundo tá cantando. Agora, fomos um pouco tendenciosos nas escolhas. É isso que eu queria saber. O repertório, como é que vocês chegaram ao repertório? Foi o Rodrigo Nogueira, na verdade. O Rodrigo Nogueira é o autor da nossa peça e ele já veio com um texto mais ou menos estruturado. E obviamente, como a gente Ele vai odiar ouvir isso, o texto mais ou menos estruturado. Não, mais ou menos porque a gente acabou fazendo, como é uma coisa... Imagina que pica você ter que fazer um texto que se chame Rock in Rio, sabe, Ou tem musical. que contemplar milhões de pessoas, tem que falar sobre bandas e bandas e bandas e tem que fazer as pessoas se interessarem independente da idade. E ao mesmo tempo tem que representar uma marca. Então, assim, ele chegou com uma estrutura, mas é óbvio que isso foi se modificando um pouco ao longo do processo.
E como a gente é de uma geração específica que gosta muito de Britney, a gente acabou enfiando um pouquinho de Britney aqui. Tem que ter Britney. Agora entrou Moves Like Jagger, que é, enfim... Mas a maioria das músicas é nacional. Tem uma tendência... Isso é uma escolha do João também, que é o nosso diretor, o João nacionais. Fonseca. Ele quis que... Enfim, é um musical, né? Então a história é contada através da música. Então ele fez precisou... do jeito dele, na verdade. Ele colocou precisou Rock in Rio de... pra chamar atenção, na verdade, né? Não, tem a ver. É do jeito dele. Tem o Rock in Rio, eu tô vendo que é o segundo ato. Não pega nada. Ele falou, vamos pro Rock in Rio pra chamar público. Ele pegou como se ele fosse montar um CD, entendeu? Eu gosto dessas músicas. Você vai fazer uma peça que o nome da peça é financiada pelo Rock in Rio, né? A marca Rock in Rio. Se você ficar falando Rock in Rio o tempo todo, o cara vem e fala assim, porra, cara, isso parece intervalo de novela. Então a ideia não é essa. A ideia é contar uma história e que toda... E uma coisa muito interessante, a gente foi no programa da Fátima Bernardes um dia desses. E a gente conheceu um casal que se conheceu no Rock in Rio. E tem muita história maneira, sabe? De pessoas que se apaixonaram no festival e estavam lá pra contar isso. E a gente, a história fictícia que é contada dentro do Rock in Rio, o musical, ela é uma história de amor. Então é engraçado que a gente ouviu relatos verdadeiros de pessoas que se apaixonaram ali e a gente viu que é super possível que uma ligação dessas aconteça. Nem tinha camisinha na época, não tava na moda, né? Não. Então foi ali mesmo. Agora tem uma parada que é bizarra pra gente de fazer essa peça, que é o seguinte: quando a gente começou a fazer, a história parecia muito distante pra gente, por ser uma ficção e falava desse país que estava passando por uma crise e os jovens todos começaram a fazer manifestações e fecharam todas as faculdades, e aquela faculdade é a única que não é fechada no país porque eles fazem uma manifestação pacífica através de música. A gente olhou pra essa história e falou assim, pô, legal, ideia super legal, mas parecia distante a beça da gente. Parecia muito. de Abessa, foi bom. Eu sou de Maringá. Muito antigo a beça pra Dedéu. A beça pra Dedéu. A Vera. Boné. Foda-se. Aí, boné, pra caralho, obrigado, Yasmin. Minha consultora de gírias. Turminha do barulho. E aí... Aí, E aí de uns tempos pra cá tem sido, inclusive, bastante emocionante fazer a peça, sabendo que a poucos metros ali do teatro tem uma galera pedindo para as coisas melhorarem, para ser tudo mais... É porque a gente tem esse clima de manifestação na peça também. A gente falou da história de amor deles, mas o país tá em crise e a ideia do Medina na época que ele fez o festival, a ideia desse empresário, né, que se chama Orlando Tepedino na peça, mas que representa o Roberto Medina, a ideia dele é fazer um festival que mude um pouco a imagem do país no mundo e que dê uma... Por um mundo melhor, que é o slogan. Exatamente, por um mundo melhor, que dê uma levantada no sonho dos jovens. E no dia do festival de 85 foi das diretas, né, Emílio? Você sabe dessa história ou não? Que o Tancredo entrou e depois morreu. Você sabia de Emílio? Professor Chachá. Oi, professor. Mesmo dia, não, é sério, no mesmo dia que rolou. E Helena... Só tem registro, assim, do show do Barão Vermelho, que foi exatamente no dia em que o Tancredo foi eleito. Foi quando ele cantou Podia Nascer Feliz. Exatamente, foi exatamente nesse dia que tinha acabado de rolar. A gente começa a peça cantando Podia Nascer Feliz, exatamente por isso que qual que era o hino do Tancredo? Coração de estudante. Vai tomar banho. Posso fazer uma questão rapidamente? Claro, Zuckerman. Eu sou o Dani Zuckerman aqui da rádio, só pra vocês saberem. Judeu e rico. E eu gostaria de saber, vocês são jovens, espoletas, e tem o Ícaro que fez Malhação. Jovens E espoletas. o Hugo que vai fazer a próxima. O Hugo tá fazendo. Tem um pouco de High School Music? Não dá pra virar uma série. Não dá pra virar uma série da TV, você que tem esquema com o William Bonner, falar, tio, coloca lá. Esquema com o William Bonner. Cara, ele é jornalista, né? Ele não faz dramaturgia. Mas ele tira foto com a galera do Faustão quando ele vai receber prêmio. Ele é tiete, né? E o Insta é tudo dele, o Insta dele. Não, mas não rola fazer alguma coisa pra televisão com esse musical? A ideia do musical é fazer um longa depois. O Medina A gente tem tá essa ideia. aberto a proposta. Olha, vou te falar uma coisa, Quem quiser velho. convidar. Depois que a gente conheceu o Medina, né? A gente teve muitos encontros com ele e tal. Depois que eu conheci ele, nada do que ele me diz pra mim é impossível. Porque o cara,
ele tem um espírito sonhador megalomaníaco, tá ligado? Ele faz qualquer coisa que ele quiser. Pô, ele fez Rock in Rio Lisboa. Exatamente, pra vocês, Lisboa. Ele cara que faz Rock in Rio Lisboa. Lisboa. Ele tem uns projetos assim. Ou o cara é muito genial, ou o português é uma besta. mesmo, né? São as duas Porque não coisas. tem, o cara conseguiu. Tem a manha, né? Rock in Rio Lisboa. Tem uma marca que é mundial. Rock in Rio Madrid, agora Rock in Rio, acho que Peru, Chile vai vai fazer. ter. Daqui a pouco Peru, Rock in Rio Vegas. La Paz. E ano que vem um projeto de música pra criança animal. Com a Adriana Calcanhoto. Não sei se Rock pode in Rio falar só para baixinhos. ainda, mas é uma parada tipo Rock in Rio pra criança, que eles, enfim, vão divulgar na hora que Vamos fazer acharem uma pergunta melhor. pro Vai entrar o Ícaro. Patati Patatá. O cara é bizarro, Ícaro, quando eu era criança, falar só para baixinhos, eu lembro que você era uma criança muito autora de livros. Eu era muito sua fã. Eu escrevi 50 livros. É, tinha você e aquele Gustavo Martins. Talentos brilhantes. Grandes prodígios. Talentos brilhantes. Era da agência. maravilhoso. Não, eu nunca fui da Talentos. Era no Márcio Garcia, quando ele Eu nunca fui, eu era. Não. Eu nunca fui. Ficou Talentos tirando Brilhantes uva sempre agora? teve uma onda Você meio. ficou tirando ele. Não. Tinha 45 livros Talentos por semana. Brilhantes Lá sempre de teve uma onda meio Maringá, escusa, ficou. uma Já coisa foi, meio Mas esquisita. todo mundo Eu era tem da Dois algo, Tons. algo que fica ali. Talentos pra gente Brilhantes sempre poder- era meio. Parecia meio caça-níquel. Você era do Talentos Brilhantes? Nunca fui. Agência Talentos Brilhantes. Tiquititas, primeira versão. Não, é. Qual Não, a pergunta? ele ia na Xuxa, ele escrevia livros, ele ia salvar o mundo. Eu tinha essa onda. Depois de um tempo, imagina, sei lá, você escreveu dos 4 até os 8 Eu anos. escrevi dos. Eu comecei a escrever com 4 anos, né? Uma criancinha altura. Mas eu publiquei dos 8 aos 12. Tá, 13 anos. O que aconteceu na sua vida? Você se deprimiu, tentou se matar? Entrei na adolescência, né? Entrei na adolescência e aí eu comecei a. É porque eu era realmente uma criancinha super prodígio, né? Que chama e tal. Então, assim. Aí eu acho que essa toda é meio Macaulay Culkin. Você sofria bullying? Eu vivi esse momento. Não, na verdade eu entrei na adolescência, assim, eu nunca parei de escrever, mas eu comecei a criticar muito tudo que eu fazia. Você começou entendeu? a ter vergonha de você mesmo. Eu comecei a. Amanda é muito filha da mãe. Não, tô mas perguntando. Eu sempre quis entender. Você tá eu vi sendo um pouco na televisão. tendenciosa, mas tudo Eu vi bem. na televisão. Tudo bem, eu acho que sim, acho que adolescente tem vergonha de si mesmo, enfim. Era o Jairzinho. Mas Deixa ele falar. Mas eu nunca parei de escrever, na verdade. Eu parei de publicar. Entendi. Né? E até hoje, inclusive, eu escrevo ainda. Mas eu acho que assim, seguindo pelas outras coisas que eu comecei a fazer, né? Virei ator mais integralmente, que é o que eu faço hoje, a minha profissão é essa, né? Eu acho que fiz um caminho bem legal também. Eu tenho bastante orgulho dos livros que me colocaram no caminho artístico e tenho bastante orgulho do que eu fiz como ator também. E quando eu te vi na Malhação pela primeira vez, fiquei muito feliz. Falei, olha o menino que escreveu Um menininho esse livro. ator, entendi. Gente, que maravilha. Não, então pô. você conhece ele pelos livros Pelos que ele livros, publicou, né? que Você não eram acompanha minha carreira. verdade, não Acompanha minha pela carreira. É um cara Fui da apresentador literatura. também, você sabe. TV Globinho. Exatamente, não, antes da TV Globinho, Não, na então TV você- Record, eu fui apresentador do Programa da Hora. Você lembra disso? Programa da Lembra? hora, que era de meio-dia, não era? Isso. Eu sou muito fã. Muito fã. Então você tá há muitos anos aí na luta, já, trabalhando. Tô há muitos, há uns 16 anos já. Você começou escrevendo mesmo com 8 anos? Eu comecei, na verdade, é porque meu pai trabalhava numa biblioteca, ele trazia livros e aí eu aprendi a ler e escrever assim. Meu pai sempre teve essa, lá em casa ele tinha essa, ele queria que nós fôssemos, enfim, cultos e tal, eu e minha irmã. E aí a gente aprendeu a escrever, a ler e escrever muito novo. E aí eu comecei a escrever livrinhos, um dia minha mãe viu que aquilo ali, tipo, porque eu escrevia o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro escrevendo livros. E aí ela começou a levar pra galera, pros amigos dela que entendiam, enfim. E aí uma editora, rolou uma matéria no Fantástico comigo em 95. E aí uma editora aqui de São Paulo decidiu publicar meus livros. E aí eles começaram a pegar livros, publicaram 3 inicialmente, juntos em uma edição só, no mesmo livro. Depois eu fiz um contrato com outra editora, que era Maltese, que eu não sei se vocês lembram dessa editora, que o Paulo Maluf deu um desfalque, a editora faliu, bem na época do meu contrato com a editora. Beleza, hein? Mas enfim. Beleza. Mas e aí foi isso, mas publiquei 3 livros, né, dos 8 aos 12. Mas aí nesse meio caminho eu comecei a fazer publicidade e também descobri, na verdade, sempre de qualquer coisa que fosse artística já me interessava, desde moleque. Tá vendo só, Amanda? Isso chama-se carreira. Que beleza. Trampo. Carreira. Você nunca Batalhar. viu o programa da hora, eu via. Sim, programa da hora. Pronto. Muito bem, eu vou tocar uma música agora. Estamos aqui com o elenco, aqui esses 3 jovens talentos aqui do teatro. Tá todo mundo convidado para ver o Rock in Rio, um musical. Estamos aqui com a Yasmin Gonlewski. Boa. Agora acertei. Acertou? É claro. Bingo!
Yasmin Golevski. Gonlevski. Porra, pera aí, cara. Calma, para de... Citado hoje, Emílio. Gonlevski. Eu sei, mas é difícil. Gonlevski. Porque você fala Gonlevski. Você fala muito. Gonlevski. O Ícaro Silva e o Hugo Bonemer. Primo do William Bonner, que pra ficar mais bonito o nome dele, ele tirou Bonemer. Você devia botar Bonner também, pô. Porra, mas não é meu nome, cara. Ah, mas dá uma miguelada, pô. Porque aí você vai ser Bonner. Ele não precisa disso, ele já tá com as Porque Bonner é mais fácil falar do que Bonemer, né? Hugo Bonemer. Hugo Bonner. Ó, é mais fácil. Mas o Bonner é mais bonito. Por que é Bonner o dele? Porque o pai dele chama Bonemer também. E aí o pai dele médico, ele começou a apresentar o jornal na época, acho que o jornal de São Paulo. Não, foi a Globo que mandou ele mudar. Não, foi não, cara. Foi. Na Bandeirantes ele era Bonemer. Ele era, mas aí começaram a ligar pro consultório do pai dele, as fãs dizendo: eu quero falar com o William, eu sou fã dele. E achavam na lista telefônica e começou. Sério, é isso mesmo? Ele quer fazer uma consulta, era uma fã do filho. Ele falou: muda o nome pro papai. Sério? E aí mudou. Não, você tá de sacanagem. Você tá dando esse migué porque ele não honra a família. E aí vamos ligar pro William. Vamos ligar e vamos ligar pro William Bonner agora. Liga lá pro ligar. Eu vou ligar pro William Bonner. Mas isso não sei se o já falou isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, hoje recebendo aqui parte do elenco do Rock in Rio, o musical, a Yasmin Gonlevski, o Ícaro Silva e o Hugo Bonemer. Boa. Certo? Esse espetáculo, ele é inspirado no Rock in Rio. Conta uma história fictícia, motivada pelas emoções e transformações que a música é capaz de provocar. A trama acompanha a trajetória e a superação da Sofia, que é a Yasmin, não é isso? Isso aí. E ela, a Yasmin, que é a Sofia, ela é filha do organizador do maior festival de rock do mundo. Só que ela não gosta de música. O cara sofreu um problema, perdeu a mãe dele. Aí o que acontece? Perdeu o pai. O pai. Perdeu o pai? Perdeu o pai. O pai. Ele perdeu o pai dele. Aí é um trauma muito grande. Aí ele só se expressa justamente pela música. E ela não gosta de música e acabam se encontrando no festival, é isso? Se encontram no festival. E aí se desenrola com as Na verdade, a gente se encontra na faculdade. É o seguinte, minha personagem foi criada longe do país e ela retorna ao país porque o pai retorna pra desenvolver esse festival. E aí nessa, ela é meio revoltada, eles acabam entrando numa briga e ele obriga ela a se matricular numa faculdade. Nessa faculdade, ela entra numa sala de aula e ela encontra o Marvin, ela encontra o Aleph, ela encontra os outros personagens da trama. E é aí que a gente se conhece, na faculdade. O Rock in Rio é E ele cantava Cazuza, meu inimigo beija-flor. Ele canta Eu quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de o Aleph é um romântico, o Aleph canta essas músicas. Ai, a casca. Uma fruta mordida. Mas eu, Nós na batida. Você gosta do Cazuza? Cara, eu gosto das músicas dele, Mas na maioria. Gosta mesmo? É fãzão? Não. Gosta do fundo do coração? É um burguês. Não, na verdade, então, eu não sei, é um pouco velada a imagem dele pra mim, mas eu gosto muito das músicas dele, assim, muitas delas, mas não é alguém que eu sou fã pra cacete, assim, não. Quem que você gosta? Cara, eu gosto muito de Caetano, eu gosto do Chico também. Putz. Eu gosto dos artistas brasileiros, Não, tá o Chico falando? tem música chata também, aquela Tem várias, ele tem umas fases super esquisitas. Mirem-se no exemplo. Ah, mas essa música é boa, né? Daquelas mulheres de Atenas. Helena. Isso não. Pequenas. E você, Yasmin, o que você gosta? O que você acha legal, assim? De música brasileira, Cara, eu gosto muito de rock e gosto muito de jazz.
blues, assim, eu acho que o que eu gosto mesmo é punk rock e rock alternativo, assim, eu gosto muito dos Ramones, Clash. Caramba! Ramones é ótimo. Sério? Aham. A Yasmin é total rockstar, a nossa roqueirinha. Gente, tô querendo montar uma banda. Se alguém quiser montar uma banda comigo, me procura, porque eu não tô achando. Amanda, quer fazer uma banda comigo? Vamos então. Amanda tinha uma bandinha, mas é horrorosa. Chamava Capone. E você, Hugo? Você é lá de Maringá, pô. Você gosta lá do Roberto e Sorocaba. Roberto, quem é? Você gosta? Você gosta, né? Pena Branca e Chavantinho. Essa eu mistura. gosto de skunk, gosto de musiquinha assim. Mais pop. Músicas de churrasco. Uma vez numa entrevista, o Hugo. Eles não me perdoam por isso. Deixa eu não me perdoar. Uma vez numa entrevista, enfim, nem é tão engraçado assim, mas enfim, a gente acha. Pra gente é muito. Pra gente é muito engraçado. O Hugo falou numa entrevista, acho que pro Fantástico. Ele tava falando do Rock in Rio e tal, e aí ele falou: as músicas do o Rock in Rio é bom, porque todas essas músicas a gente cresceu ouvindo nos churrascos. Agora nós fazemos uma peça de músicas de churrasco. E vocês só gostam dessas músicas? Um gosta, tipo, de uma música brega, um Biafra, um Márcio Greik, um Dudu França, um Naim Sérgio Malandro, Janier Ondi. Não conheço. É bom, são boas essas coisas também. Biafra é legal. Biafra é legal. Amanda Ramalho, você está muito quietinha. Eu tenho outra pergunta pro Ícaro, que eu sou muito fã dele. Porque ele passava na malha, agora a segunda fase da carreira dele. Na época de malhação, ele tinha o ogromóvel. E ele era grande amigo de Dona Vilma. Eu queria saber, você tem contato com Dona Vilma? Eu sou muito fã dela. Você tem contato? Cara, a Bia Montes, né, a que fazia Dona Vilma, faz tempo que eu não vejo ela, sério. Ela é muito boa, ela é uma das atrizes mais incríveis com quem eu já trabalhei. E faz muito tempo que eu não vejo ela, mas assim, quando eu encontro ela, é o mesmo carinho de sempre, assim, porque a Bia, cara, ela... As pessoas falam muito, né, malhação workshop, malhação se aprende, malhação escola, enfim. Eu não sei exatamente se eu concordo com isso ou não, mas de uma maneira ou de outra você aprende muito. Mas eu acho que em todo trabalho você aprende muito. Mas malhação, a gente, eu acho que aprende mais porque a gente é mais novo, né? Eu entrei com 16 anos, então eu aprendi muito. E com a Bia eu aprendi muito porque ela é muito mais legal do rata. Mundo, ela é muito... Que é Serginho Rosa Costa. Esse ícone que é verdade. Não, então, o que acontece é que assim, o Serginho também é uma pessoa que eu nunca mais vi. O Serginho realmente eu não tenho o menor contato com ele. Não tenho o menor contato. Os fãs da malhação choram. Por quê? Porque a gente ficou 4 anos assim, colado, né? Eu vi o Serginho todo dia, trabalhando junto e tal. E depois a gente não se viu mais, mas o Serginho era um moleque prodígio, assim. O Serginho é um desses atores que já tinha ali na intuitivo. Já viu vídeos dele na internet fazendo coisas erradas? Não. Aí depois você passa. Qual deles? Como você é fofoqueiro? Deixa o cara quieto. Mas o que é errado também? O que é errado, né? Tá desvirtuando, tá desvirtuando. O que é errado? Deixa ele, né? Mas tudo bem, gente. Mas deixa ele fazer também, todo mundo. Cara, acho que você teve até música de funk na época do César Malhação. Tinha uma música do MC Colibri, você lembra? Eu tenho. Ele tá de cabelão, os careca tão bolados. Tô ligado. Malhação. Esse personagem era muito legal. Eu tenho a música, esse funk aí, eu tenho. Você tem? Eu tenho. Pô, cara, eu não tenho esse. Eu tenho, te passo depois, te mando por e-mail. Você tá falando do cabelo do Hulk aí? Eu tenho aqui. Eu tenho uma pergunta. O Zé fofoca tá brincadeira hoje. Pera aí, ó, calma. Ô Yasmin, você também escreve poesia? Eu escrevo, não só poesia. Você gosta também de... poesia. Mas você só faz isso... Hobby? Só de hobby? Só... Cara, na verdade, assim, vou declarar uma coisa aqui. Eu criei um blog em 2008 porque eu namorava um garoto que tinha um blog e eu queria muito impressionar ele. Sério? Seríssimo. Cristiano, um beijo. Sério? E ele era muito, assim, incrível, inteligente. Eu gosto de forjar coisas, assim, pra parecer interessante às vezes. Foi isso que eu fiz na época. Todo mundo faz isso, né? Sim. E aí ele tá descobrindo agora isso. Eu criei esse blog por causa dele. E isso foi um presente na minha vida, porque eu sempre escrevi, assim. Eu acho que escrever é a melhor forma. Acho que a melhor forma de você se sentir melhor é tirar um pouco a coisa de você, sabe? E colocar no papel é uma ótima forma de fazer isso. E eu sempre escrevi pra me sentir bem. E hoje em dia eu tenho muita coisa nesse blog, assim. São anos de blog e eu tô montando um livro. Eu tô pretendendo Escreve publicar. muito bem, são coisas incríveis. Não melhor do que você, Ícaro, com 10 anos. Oi, Yasmin, você conseguiu enganar ele? Consegui. Ele tá achando até agora que eu sempre tive esse blog. Mas você sabe que um dos maiores prazeres do ser humano é esse mesmo. No jogo da sedução,
você se mostrar Mais uma pessoa que você né? Não é. E porque só a gente sabe as nossas A fraquezas. gente tem uma frase aqui, eu e Ícaro, que eu compartilhei com ele, que a gente tá levando pra vida. Que é assim: suba no salto e finja que está confortável até que esteja. É isso aí. Ai, eu amei, Emílio. É isso. Sucesso, sobe no salto. Sucesso sempre, humildade jamais. Pra ter humildade. Jesus foi humilde, foi desespero. Falando em blog, ô Evandro, eu sou muito fã do seu blog. Eu leio assim. Não fala aí. Não fala. Você não sabe. Você acabou de queimar seu filme. Não, mas eu sou bagaceira mesmo. Não dá pra gostar de Eu já você, não tenho irmão. pai, já não tenho pescoço, deixa ela gostar de mim. Esculacho da leitora é o meu preferido. Inclusive, eu já mandei um e você não leu. Me repassa que eu ponho em primeiro lugar. Eu vou falo repassar. Que é você. E eu já aprendi que tem que falar primeiro: oi, David. Oi, David. Mas fala que você, eu te passo na frente do esculacho. Tá bom. Obrigado. Obrigada. O público feminino gosta de mim. Cala a Pri a boca, me ama, a Pepela me ama, a Paula me ama, a Amanda me ama. Eu não te amo, não. Ama sim, filha da mãe. Vai lá, perguntinha. Eu tenho uma pergunta. Como você falou no começo da parte do elenco, eu queria saber quantos participam da peça 25. e se foi difícil conseguir autorização para esse tanto de música. Ah, tiveram músicas que a gente não foi autorizado. Na verdade, como o Ícaro começou a introduzir um tempinho, há um pouquinho atrás, a gente não acabou não concluindo o assunto. Como o musical, ele precisa contar uma história e a gente tem muita música estrangeira pra contemplar, o Rodrigo Nogueira, que é o nosso incrível autor, acabou fazendo algumas versões enfim, de músicas que são em inglês pra português, pra que a história pudesse contar, pra que a música pudesse contar a nossa história. E aí tiveram algumas versões que não foram autorizadas pelos cantores, por exemplo, você lembra de alguma? O Prince não autorizou. O Kiss não foi autorizado. Foi autorizado. O Prince é chato também. Chata, virou um sucesso dele foi pro Rain. Coldplay também. Coldplay não autorizou também, Viva la Vida. Mas por exemplo, Kiss é uma música que mesmo em inglês, mesmo que não entende inglês, sabe do que a música tá falando e sente a energia, legal, a vibração dessa música, né? Então ela tá na peça de qualquer maneira em inglês e é um sucesso. Na minha opinião, o melhor número. A coisa que é legal falar, as músicas que foram autorizadas, elas ficam metade traduzidas E e a outra metade no idioma original. É porque a gente não pode obrigar todo mundo a entender a música em inglês, então... E ao mesmo tempo a gente não pode privar as pessoas do prazer de ouvir a música que elas de ouvir a música original, né? São 25 até porque pessoas. não são traduções, né? São versões, então a gente já é uma liberdade com o trabalho do artista muito grande que o Rodrigo teve. E então no musical, a gente manteve as duas coisas ali. Desculpa aí, no musical a música é uma cena, então a história continua na música. Não dá pra parar a história pra cantar e depois continuar. Então uma parte tem que ser traduzida pra a história andar. Um complementa o outro. Muito bem. É o seguinte, o Rock in Rio musical tá em cartaz no Teatro Alfa. Sexta às 21h30. Hoje tem sessão 21h30, sábado tem às 4 da tarde e às 8 da noite e domingo também 2 sessões, 15 e 19 horas. O Teatro Alfa fica aqui em São Paulo, na rua Bento Branco de Andrade Filho. É isso mesmo? É ali, pô, pé do viaduto do É Transamérica. Transamérica, pô, ponte Transamérica. Vou dar o telefone lá pra você ligar, fazer a reserva, 5693-4000. E vai, curta temporada, né? Até quando vai ficar aqui? Até 11 de agosto. Até 11 de agosto. Então, aproveite e vai assistir. Esse final de semana do dia 11 de agosto vai ser um outro lugar. Verdade, na verdade até 4 de agosto no Alfa. Vai ser no Parque Ibirapuera. Depois a gente faz umas apresentações lá no Ibirapuera. Muito bem, então vou tocar uma música, daqui a pouquinho perguntas. Temos perguntas de Twitter, né? Senhor, então daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Sentado na calçada de canudo e canequinha de um black tumbrim, eu vi um garotinho de um black tumbrim, fazendo uma bolinha de um black tumbrim, bolinha de sabão. Sentado na calçada de canudo e canequinha de um black tumbrim, eu vi um garotinho de um black tumbrim, fazendo uma bolinha de um black tumbrim, bolinha de sabão. Eu fiquei a olhar, eu pedi para ver, quando ele me chamou com ele brincar. Foi então que eu vi como era bom brincar com bolinha de sabão. Ser criança é bom, agora vou passar a fazer bolinha de ilusão. Sentado na calçada de canudo e canequinha de um black chumbrim, eu vi um garotinho de um black chumbrim, fazendo uma bolinha de um black chumbrim, bolinha de sabão. Para
esconder. Sentado na Estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje estamos recebendo aqui no Pânico figuras encantadoras, meu querido Boletar. É isso aí. Yasmin Gonlewski, Ícaro Silva e Hugo Bonemer. Boa, boa. Eles estão no musical Rock in Rio. Rock in Rio ou musical? No Teatro Arfa. O Teatro Arfa, todo mundo conhece, aquele big teatro. As sessões sexta às 21h30, ou portanto hoje às 21h30, sábado às 16h20 e domingos às 15h19. Perfeito. Algumas perguntas? Opa. O Zuckerberg. Ou vamos falar da cura gay? Cura gay? É um assunto muito Pertinente. Joga. Tem? Não, eu posso? Pois Zuckerman, não. você está muito quietinho hoje. Não, fiz a pergunta, depois foram os internautas e eles escreveram Internautas não foi ainda. Ainda não foi. Não, então vou fazer a pergunta agora. Você está muito quietinho, muito calado. Eu fiz um musical na hebraica, Viva Tel Aviv. Viva Tel Aviv. É verdade. O ingresso era meio que telhado. Sim, também violinista no telhado, que é muito bonito. E eu tenho o próximo, que são Rabinos Sem Kippah, que o Zurita vai participar comigo. Boa. Mas esse é o stand-up. É, e aí foi depois uma festa de Yom Kippur e o pessoal estava com bafo. No musical o pessoal canta muito, eu queria saber qual que é a maior dificuldade para fazer um musical. Existe um exercício vocal, gengibre, por aí vai. Mesmo. Tem bafo, né? Porque muito tempo cantando sem parar, a boca dá uma A saliva secada. fica colenta, dá bafo. Não, mas é sério, vocês fazem uma preparação, como é que é? Tem isso, esse exercício? Muito. Catacré, catacru, sabe o que você tem que fazer? Cara, tem o dia inteiro, sei lá, vem um dia que, por exemplo, daqui a pouco começa. A gente chega pro teatro. Daqui a pouco a gente já vai pro Na verdade, a pro teatro, a preparação gente já pro vai. musical tem que vir muito antes. Assim, quando De você sabe que estrear. você passou no teste ou que você foi convidado, você já tem que começar a se preparar. Na verdade- Fisicamente, vocalmente, psicologicamente. E existe um lugar que é antes da gente ter feito o teste, claro que tem uma preparação da vida que foi que fez a gente passar na porra do teste. Então, Mas vocês já cantavam, já karaokê e por aí cantava, vai. mas tem que aguentar fazer 7 sessões por semana, por exemplo. Tem que estar com a saúde boa, tem que levar uma vida. Não vou dizer Sossegada. mas é uma vida sossegada. Não pode sair por aí fazendo muita. Sem uísque, E a vodka, gente água também, de coco. esse musical, a gente despende muita energia, sabe? É um musical com uma vibe muito pra cima, assim, a gente dança pra cacete, a gente pula o tempo todo, os personagens são muito vibrantes, assim, ele tem essa tinta bem forte. Então a gente precisa descansar, né? Embora a gente consiga viver bem. Eu descanso. A Yasmin é uma pessoa que descansa, eu sou O Ícaro- menos. Eu Mas é descanso que menos. tem gente que consegue, por exemplo, fumar, beber e continuar cantando. Tem gente que não consegue. Então cada um entende mais ou menos como é que funciona o próprio organismo. instrumento. E aquelas festas de atores? Agora, com deixa eu cigarro? perguntar uma coisa pra vocês. Em Paris. É, a galera do musical. Deixa eu perguntar uma coisa. Isso rola. Vocês cantavam antes? Sim, todos. Todos nós. cantavam? Todos cantavam, Bandinho. Mas a gente foi adquirindo, assim, eu pelo Mas menos cantou falo por CD mim. profissionalmente? Não. Só Cacau Gomes. Cacau. Que é Cacau, a que é nossa grande preparadora. musa do nosso... Não, ela é uma das atrizes, mas ela é uma musa, assim, ela já, vocês com Ela já certeza tocou no conhecem Rock in ela. Rio, inclusive. Ela dublou a Mulan, sabe? Da Disney, É ela uma fez música que várias fez muito dublagens. sucesso nos anos 90, assim. E a Lucinha, cara. E a Não, Lucinha lógico, a Lins, Lucinha é né? uma santa Cláudia? parte, né? A Cláudia, Lucinha lembra? Lins. É ela, Que canta- Cláudia, sei quem é. ela, Cacau. Brand New Day, Brand New Day, isso aí, ela vai ficar feliz de ouvir isso. Digo o que quiser, faça o que quiser, eu não ligo não. Não ligo não. Essa é uma música dela Esse dos é o anos hit de 90, Cacau 2000, Gomes. que fez muito sucesso. Muito bem. No verão baiano. Amanda Ramalho, baiano. tem alguma pergunta? Amanda canta também. Ou vai Aqui ficar eu no tava- Instagram? não, no Instagram. O Instagram tá bem, né? Ela tá bem. Eu estava olhando as fotos e é uma vibe muito positiva, gente muito feliz, gente Mega. muito linda. Todo mundo com muita coisa colorida, muito batom colorido. Eu queria saber assim, como que é conviver com essa animação inteira, essa animação o tempo todo? Porque eu tô vendo as fotos e eu tô ficando um pouco entediada. Você é muito chata, mano. Aquele Guilherme segura aquele ator. Como que é? Vocês são assim o tempo todo ou é Não. tudo mentira? Vocês estão mentindo? Às vezes a gente pra quer se matar, às vezes a gente se ama, lógico, normal, né? da vida, igual aqui. Entendi. Na verdade a gente Porque a música é uma coisa muito
Não, musical é legal. Não, mas vai ver o musical. Vai ver o musical, porque eu entendo o que você tá falando, mas tem essa onda. Tem muito essa onda, assim, uma onda muito animada e tal, muito mas tem uma vibe, assim, mas que vai totalmente pro humor, e o humor não é um humor infantil. Eu pensava a mesma coisa que você. E a personagem da Yasmin, por exemplo, é uma personagem que leva pro lado oposto, assim, ela é totalmente dark, ela é escrota, e ela fala pra cacete, eu não rio na peça. E é contestadora, então também tem várias tintas no musical. Vai ver que você vai curtir. Acho que você vai gostar. Esse é um musical pra quem gosta de música. Então, assim, mais do que qualquer coisa, é pra quem gosta de ouvir música e músicas que querem dizer alguma coisa na vida de todo mundo. Então, e musical é um negócio gostoso de assistir. Fala a verdade. Fala a verdade. E a ideia é de falar sobre música. Então, esquece um pouco essa ideia de um musical ser uma coisa infantil necessariamente. E ainda tem uma coisa musical infantil legal. Tem musical que não é. A gente agora, o Brasil tá crescendo muito no mercado de musical, e a Aventura, que é a produtora que tá proporcionando esse musical pra gente, ela tá investindo cada vez mais em musicais brasileiros. Então agora vem a Elis. A ideia é essa agora. E a gente tá fazendo Rock in Rio musical, que é um produto Tim brasileiro. Maia também é um produto da Aventura. É muito bom. Um musical que fez muito sucesso. Não, Tim Maia é do Chain. Tim Maia não é da Aventura. Mandei mal, então. Tim Maia não é da Aventura, mas é ótimo que esteja rolando também. Porque assim, não, realmente. Porque é bom que esteja rolando musicais brasileiros, sabe? É bom que as coisas surjam daqui, porque a gente tá muito acostumado com musicais que vêm de fora. E assim, eles já têm tudo pronto e chegam aqui e só usam os autores brasileiros. É bom que a gente tenha, porque a nossa cultura, inclusive de canto. Nossa história, né? A nossa embocadura. O jeito como a gente canta é muito diferente de como é na Broadway, em Londres, enfim. E a gente tem uma puta banda ao vivo, sabe? São 9 músicos, liderada pela nossa querida Slave, que a gente chama ela de Slave, que é a Cláudia. Marcinho Williams. Em geral, a orquestra fica no fosso, né? Nesse musical, como foi na época do Hair, a banda fica no palco. Ela faz parte do... Eu posso fazer uma pergunta de musical? O que vocês acharam dessa história do Rei Leão vir pro Brasil e usar elenco de fora e não daqui? A maioria ser de fora. O que vocês acharam dessa polêmica? Não, mas no mundo dos musicais? Não, mas não é de fora o quê? São Paulo, você fala? Não, vieram Não, tem uma galera da África do Sul e tal. Assim, eu não sei, eu ainda não vi o musical, eu não sei quanta gente tem de fora. Mas no mundo inteiro, eu vi o Rei Leão em Londres, e eu sei que isso acontecia também em Hamburgo, e em Paris também, e mesmo em Nova York. Tal. No mundo inteiro eles pegam gente de fora, principalmente para personagens que são muito tipicamente africanos. Eles pegam muito uma galera do Sul. Tem uma personagem que é a Rafiki, né, que no filme é aquele macaco, que quem faz é uma mulher. Eles geralmente pegam essa personagem da África do Sul porque é um tipo de canto, um jeito de cantar aquele sabe essa coisa? Que é de lá, sacou? Só Carlinhos Brau consegue no Brasil. Só Carlinhos Brau que não topou fazer. Então... Em Hamburgo o elenco era todo brasileiro. Em Hamburgo o elenco, por exemplo, a maioria do elenco é brasileiro, sacou? Esse musical eles pegam muita gente de fora mesmo. Mas eu, de qualquer maneira, entendo que porque você tá perguntando isso, e eu valorizo o nosso talento aqui. A gente tem muita gente boa pra fazer todo tipo de coisa. E depois trouxeram os gringos. Vocês sabendo. Mas tem muita gente também daqui. Eu ainda não vi, eu preciso ver. Musical é uma das únicas portas no teatro que estão deixando a gente entrar, né? Porque hoje em dia a gente consegue entrar através de teste no teatro, que nunca aconteceu, assim. O teatro era uma coisa que se fazia entre amigos. Agora a gente tá conseguindo fazer teste pra entrar em teatro, isso é maravilhoso. E bons espetáculos. Sim. O mais legal é isso, é que os espetáculos são bons. Melhor. Dá pra viver, né? Dá pra viver disso, exatamente. Pra pensar. Não precisa fazer novela, fazer uma coisa que antes não conseguia. Que uma Pode coisa fazer exclua tudo, outra, tudo é interessante enquanto desafio artístico pra qualquer ator, eu acho. Agora, é interessante a gente pensar que a gente pode viver disso, sabe? Que a gente pode viver poder pensar que dá pra viver de teatro é muito legal. Claro, claro. Seria inimaginável um tempo atrás aqui no Brasil. É muito difícil. Todo mundo vem aqui, não. Por isso todo mundo está convidado para assistir o espetáculo. Boa. Hoje tem sessão às 9h30, amanhã às 4 e às 8 e domingo às 3 da tarde e às 7 da noite. Bola, vamos lá para os ouvintes? Vamos lá, Milhaça. Você tá meio devagar hoje também? Não, tá mesmo. Ressaca. Cura gay? Cura gay. Cura gay tá louca. Você quer que ele o DMK pergunta pros convidados se são sempre as mesmas músicas ou cada dia dá uma variada nas músicas ou são sempre as mesmas. Não, são sempre as mesmas. É um espetáculo, né? O espetáculo é fechado. Quem fez essa pergunta? DMK. Dá um bloco nele. Porque dá um bloco total. É uma pergunta muito imbecil. O Paulo de Defásio pergunta: hoje o Rock in Rio pode ser um festival
onde o que se ouve é axé? Eu acho não. Qual o nome da pessoa que perguntou? Paulo de Fázio. O festival? Eu acho que sim. Quando tá falando do festival ou do musical? Do festival. Rock in Rio em si. Eu acho que sim, o festival se tornou pop, né? As pessoas ainda estão com essa questão, acho que elas deviam esquecer logo, sabe? Porque a gente já viu, tipo, quando eu era moleque, sei lá, tinha Britney Spears, Sandy Júnior e NSYNC. Nesse ano galera, esquece isso. O Rock in Rio é um festival popular de música plural, tem todo tipo de música lá e vai ser sempre assim, sabe? Gente, o Porque Brasil... é isso que vai fazer sucesso com todo tipo de gente, tá ligado? O Brasil é um país onde em cada cidade se come uma coisa, em cada cidade se escuta um tipo de música. Entendeu? Enfim, como não contemplar todas essas pessoas e todas essas culturas? O Rock in Rio é uma possibilidade dessas pessoas terem contato com artistas que elas nunca imaginaram que poderiam ter, porque não tem outra... E às vezes falta um pouco de generosidade, eu acho que falta generosidade de, às vezes, quem critica dizendo que deveria ser só um estilo de música, até porque boa parte das pessoas que vão ao Rock in Rio são do Rio de Janeiro ou de Juiz de Fora, ali de pertinho. Eu falo, por exemplo, cara, eu sou do Paraná, eu sempre tive vontade de ir pro Rock in Rio. Eu vou esse ano porque agora eu tô morando no Rio de Janeiro. Então não é uma coisa que é assim, vamos lá no Rock in Rio, vamos, claro, é aqui do lado. Não é assim que funciona. Então ter estilos de música que atraiam mais outras regiões, por exemplo, é o tipo uma alternativa pra trazer mais gente pro festival. Vocês vão fazer a abertura do festival? Ué, mistério. Eu acho que é mistério pra gente, inclusive. A gente quer. A gente tá querendo. Em São Medina, a gente quer fazer a abertura do festival. Vamos lá, A Iene Brito. Pera aí, Twitter. A Iene Brito pergunta se a personagem da Yasmin tem a ver com a Roberta, filha do Medina. Olha só, a personagem eu não sei. Agora já me falaram várias vezes que a Roberta é tão... Como é que a gente vai dizer? Tão danada quanto a Sofia, sabe? Tipo, a Sofia é uma menina... Eu acho que a Sofia talvez seja o lado dark da Roberta. Eu tive a oportunidade de conhecer ela um pouquinho. E, enfim, ela é uma pessoa muito inteligente, muito proativa, tem uma personalidade muito forte também. Ela é muito forte. E a Sofia é um pouco disso, eu acho. Eu acho que tem uma certa inspiraçãozinha, assim. Não é exatamente a mesma personagem, assim como o Guilherme Leme, que faz o meu pai, faz o Orlando Tepedino, não representa exatamente as características do Medina, mas dentro da história ele cumpre essa função. O Yasmin, já falaram que sua voz é igual a da Fernanda Abreu ou não? Da Fernanda Abreu? A sua voz é igual. É igual a sua voz. É mesmo? Igual. É isso, Nunca sotaque também, falaram, né? não. É igual. Twitter. Nunca Uma viagem minha. O que mais que a rapaziada quer mais saber? O Luan Fernandes pergunta aqui se o musical tem previsão para passar por outras cidades brasileiras. Tem um projeto rolando aí de um pocket, que não seria a história inteira, mas alguma coisa parecida com o que a gente fez lá no Big Brother, que deve rodar algumas cidades e ele está sendo viabilizado agora. Seria uma coisa assim de 1h30, né? Acre. Um espetáculo menor, né? Uma versão menor do espetáculo pra rodar pelo Brasil. E, bom, aquilo que o Ícaro falou, né? A gente não duvida nada do Medina. Medina disse que quer levar o musical pros países que teve edições do Rock in Rio. Então, estamos tomara que a gente vá vendo pra isso rolar. Temos aí, Boleta. Temos aqui Carlos de Lacage. Carlos de Lacage? Carlos de Lacage. Ele pergunta pra vocês, na opinião de vocês, o que é mais difícil, atuar ou cantar? Cara, são 25 pessoas, então pra cada um deve ser uma questão, né? Assim, eu fui dar uma entrevista na estreia que a entrevistadora me perguntou assim, você é cantora, né? Você tá tendo algum desafio em atuar? Quando na verdade é o contrário, eu sempre fiz teatro desde 8 anos de idade, então eu nunca tinha cantado profissionalmente. E então o meu grande desafio, particularmente, foi cantar. Agora, eu acredito que em 25 pessoas deviam ter o meu desafio também é cantar. Eu não era cantor, eu nunca fui cantor profissional. É o primeiro trabalho, na verdade o segundo, eu fiz uma outra peça que eu cantava, mas era muito menor, assim. É o primeiro trabalho que eu tenho que cantar com responsabilidade sobre isso. Você e fez o que a Yasmin fez com os namorados lá, dar um enganation. Eu queimei meu filme pra sempre aqui. Todos os homens do mundo vão saber que eu sou uma enganadora. Tá vendo só? Agora o Hugo já fez outros musicais, então ele já tinha. Talvez ele tenha mais dificuldade de atuar. O que você fez? Aqui em São Paulo eu fiz o Bark, que era um musical infantil de cachorros. Eu era sub nessa. Foi o meu primeiro musical, que foi onde eu saí da empresa que eu trampava, de gravatinha, e fui trabalhar só com teatro. E aí depois do Bark eu fiz o Hair.
Você fez tudo pelado? Não, eu era o único que não ficava pelado. Sério? Que pena. Eu não passei nesse Mas no Rock in Rio ele fica, então Você venham fica ver. pelado? Fica Não? pelado. É mesmo? Não se fica mais pelado hoje em dia, né? Não, Difícil. mas fala a verdade. O Na reto- primeira cena ele fica só de cueca. Mas cueca é normal. Ué, mas dá pra ter uma ideia do negócio. Dá pra ter uma ideia do negócio. Dá pra dar uma manjada. Diz Yasmin Gomes. Ele põe uma batata na Gente, sunga. na primeira cena tem gente que grita assim, tira tudo! Ah, eu sou desse. Coloca alguma coisa. Arroba Ana Ribeiro. E no resto você não ficava pelado? Não ficava. E aí, depois do rap, veio agora o de musical, né? Aí veio o Rock in Rio. Bacana. E aí, estamos aí. Olha, desejo sucesso pra vocês. Vamos convidar todo mundo aqui pra ver esse espetáculo em São Paulo. Tá em cartaz no Teatro Alfa. Hoje tem sessão 21h30, deve ser muito bacana. Sábado às 16h20 e também tem domingos às 15h19. O telefone para você reservar é o 56934000. Não tem coisa melhor do que assistir um bom musical. Você vai lá, você vai sair alegre. Verdade. Posso divulgar um negócio rapidão aqui? Lógico. É um movimento que a gente tá fazendo, galera. Entra lá no YouTube. O nome do movimento é Fazer o Certo. Entrem lá no YouTube, YouTube/user/Fazer o Certo. Ou então na hashtag no Instagram, Facebook, etc. Mas o que é isso? Fazer o Certo. É um movimento porque, enfim, não tem muito a ver com musical, por isso que eu. Não tem problema. Mas é porque é um movimento que a gente tá fazendo agora, eu e vários outros amigos atores, assim, lá do Rio de Janeiro e de outros lugares. A gente, com toda essa onda de manifestações que tá rolando, a gente descobriu que a gente é bastante alienado, assim, que a gente não entende tanto de política como a gente gostaria e deveria. Então a gente começou um movimento justamente para começar a se entender sobre isso, para se entender o que é a política, para pensar junto sobre isso e pensar como é que nós que somos os jovens, né, somos artistas, a gente tem essa responsabilidade social, pensar como é que a gente pode interferir nisso e trazer melhoras positivas pra gente. Uma boa ideia. É isso, fazer o certo, hashtag fazer o certo. É importante, você nunca ir na onda. É muito importante. Exatamente, a gente quer discutir você realmente entender saber o que tá acontecendo mesmo. É isso aí. Assistando os rebeldes. Tá vendo? Seu pai foi muito inteligente de te colocar nos livros com 4 anos de idade. Valeu, um abraço, pai, mãe, todo mundo. Isso aí. Amo vocês, beijão. Yasmin, obrigado. Ícaro, obrigado, meu velho. A gente que agradece. Sucesso pra vocês. Rock in Rio, um musical no Teatro Alfa. Todo mundo tá convidado pra assistir. Esse programa é o lixo. Pânico, Jovem Pan. Boleta, para com esse mau humor. Você só reclama de tudo. Por favor, aproveita que hoje é sexta-feira. Fala uma coisa boa só pra variar, Boleta. Claro, Milhaça, é pra já. Mentos está lançando a promoção Mentos Ball, que vai dar 10 mil Mentos Ball, que é uma versão exclusiva do famoso Pogobol. Para ganhar é só você comprar um dos produtos participantes, pois a promoção é a Show Ganhou, tá? E tem mais. Cadastrando o código de base de qualquer bala Mentos no site mentosball.com.br, você ainda concorre a um novo Fusca 0 km. Faça como o Neymar e curta um Mentos e comemore pulando de alegria. Ó, que beleza. Que beleza. Não tô te reconhecendo, não. Milagre, hein? Nunca vi o Bola tão positivo. Essa promoção realmente mudou seu senso de humor. Certo. Com certeza vai chover. Eita, que saco. Agora a cidade vai ficar cheirando cachorro molhado, cheio de buraco. Agora tô te reconhecendo, Boleta. Agora sim. O tempo vai abrir. Tá certo. Tá certo. Promoção Mentos Ball, mania que surpreende. É isso aí, boa, Mentos. Vicentão. A promessa para 2014. E aí? Eu gostei dos meninos aí, mas eu queria fazer uma pergunta pra eles, mas já foram embora. Já foram embora. É porque teve muito show no Rock in Rio, né? Guns N' Roses, o pessoal lá. Eu queria saber se eles iam tocar o Claudinha Leite, que fez bastante sucesso lá também. Claudinha Leite já esteve no Rock in Rio. Ivete Sangalo também. Caju e Castanha. Caju e Castanha, é isso aí. Tá bem engraçadão. É verdade, sério. Muito. E aí, Senna, o que você achou? Qual que é a boa, Senna? A boa de hoje é de
Você acha que ele deve vir às sextas-feiras no seu lugar? Não, ele tem. Não. Tem gente que tá falando que já tem. Já fechei contrato. O que você achou do elenco? O que você achou do elenco? Um elenco de primeira. O que você achou da Yasmin? Yasmin promete muito. Tá com campanha no Twitter. Faz a imitação aqui, melhor que o Vicentão, vai, Senna. Campanha. Senna tem tetão, contrato Vicentão. Aê, Hashtag. Gente, Senna tem tetão, contrato Vicentão. O único que deu certo, vocês sabem muito bem quem é. Quem? Não, fala agora. Senna, você é um cara que não divide o seu sanduíche quando a gente vai almoçar. Não é que Você é muito egoísta. Não. Eu paguei o seu Beirute e você não deu um pedaço, nem pra mim, nem pra Amanda Ramalho. Pokémon de vaca, Senna. Não, mas depois eu dou outras coisas. Vai dar o que, Senna? Outras coisas que eu vou falar no ar. Senna me falou que é uma imitação. Hoje tem reprise, hein, velho? Você tem imitação de quê, Senna? Joseph Blatter. De quem? Blatter, vamos lá. Blatter da FIFA. Meus amigos. Esse é o papo. Não, fazer não, tem que fazer um suíço, tem que fazer um pouquinho de Suíço, vai. Cadê o fair play? Cadê o fair play? Bom, gente, vambora. Hoje tem reprise do Pânico na Band. Quem quiser assistir o Pânico do domingo passado é às 10h30 da noite na Band. E no domingo a gente tá lá no nosso programa ao vivo. É uma homenagem muito bonita. Uma homenagem muito sincera para Marcos Chiesa. A gente se vê no domingo lá na Band. Certo, Blatter? Depois do jogo. Brasil ou Espanha, Blatter? Tem a fair play. Não, Brasil. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo. Você ouviu Pânico!